Vamos procurar isso aí em um outro momento em que a gente consiga dar alguma referência correta. Já tá gravando. Azar seu. Tá. Mas na verdade eu queria falar da arte conceitual, mesmo que você queira dar um outro exemplo que a gente vai guardar para outro dia. Eu queria falar da arte conceitual. Essa arte conceitual é arte? Isso aí tá no Itália. Isso é sempre útil. Ela, please. Vou compartilhar. Não foi o Da Vinci que falou que O que é? l'arte é uma coisa mentale? Sim. Se é uma coisa mental... Uma doença mental. Olha lá, o famoso. A ideia é fundamental. Agora, não sei se ela é a parte mais importante. Que a ideia, se não for materializada de alguma forma, ela fica só uma ideia abstrata presa na cabeça de alguém. Então, teria que materializar essa ideia de alguma forma. Agora, se é o próprio artista, ou ele manda fazer, como numa instalação, uma land art, que o cara usa tratores, sei lá, 1000 coisas lá, ele projeta, cria e manda fazer. Agora, se ficar só na ideia, no campo das ideias, como que a gente vai ter acesso, né? Tem algumas que são difíceis, de difícil acesso mesmo. Tem. Porque é o seguinte, nós temos um problema no Brasil, Você viu o bidê do Champ com um cocôzinho no meio? Nós temos um problema. Lá. Isso é a reinvenção da roda, né? Vamos lá. Fala, vai. Não, que a gente tem um problema sério no Brasil, e o Cláudio Moreno conhece bem esse assunto, que a arte moderna no Brasil, ela não brotou aqui. Como todas as formas de arte, ela foi trazida para cá. Nenhuma brotou aqui, né? Então, aconteceu, eu dou isso em aulas de história do teatro, né? Quando o teatro romântico apareceu em Paris, isso foi em 1830. Por volta de 1835, 36, começaram a aparecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, as peças românticas francesas traduzidas. Ok. A primeira peça brasileira foi em 1838. No caso do realismo, a coisa foi ainda pior. Em 1850, estreou o realismo na França. Em 1852, empresários abriram um teatro no Rio de Janeiro chamado Teatro Ginásio Dramático. Tá, mas o que isso tem de notável? Não, é que o centro do teatro realista em Paris era um teatro que se chamava Gymnase Dramatique. E eles importaram um cara de lá para vir ensinar aqui aos brasileiros como fazer teatro realista. Não era um diretor, porque ainda não havia diretor teatral, mas era um cara que mandava lá. Émile Du, o nome dele. E em 1855, ou seja, em Paris, estreou em 1850. Em 52, eles já estavam traduzindo as obras para cá. Ainda era novidade em Paris. Eles já estavam traduzindo. Em 1855, estreou a primeira peça realista do teatro brasileiro, que é O Primo da Califórnia, de Joaquim Manuel de Macedo, o famoso autor da Moreninha. A gente importava direto com casca e tudo e ninguém achava ruim. Sim. O naturalismo não pegou por aqui, no teatro, porque nós não estávamos interessados em contestar. Atenção, agora eu estou saindo da água com gás e passando para a água que passarinho não bebe. Fala assim. Não fala assim porque me dá vontade de tomar uma deliciosa Pepsi. Gostosa, refrescante e sem açúcar. E que eu duvido que algum passarinho beba. Não porque passarinho não é burro,
E percebe que adoçante faz mal. E eu continuo passando aqui. E sem gelo ainda, hein? Sem gelo. E eu continuo passando essa coisa de conceptual art. É difícil pra caramba, porque essa coisa de... Não, aí quando chega 22, o naturalismo não pegou aqui, porque a gente não tinha uma sociedade burguesa para criticar. A gente estava numa sociedade aristocrática ainda. E quando chega a arte moderna... O Cortiço não é realista, Wagner? É naturalista. Naturalista. Mas no teatro. Tá. Porque o romance ele pode encalhar. O teatro, se não tiver público, ele sai de cartaz e ninguém nunca mais fala dele. Sim. Mas nós não queríamos criticar nada no teatro. O teatro era entretenimento, ponto, parágrafo. A arte moderna vai surgir aqui em 22 e ela veio de Baú para cá e em uma semana lá de fevereiro, os caras disseram tudo que existe como arte é coisa ultrapassada e a partir de agora a arte boa é essa daqui. Que leva um cara como Monteiro Lobato a descer o pau na arte moderna, mesmo que tempos depois ele vire amigo dos modernistas, entenda a proposta, que ele era um cara inteligente, e contrate os modernistas para fazer as capas dos livros dele na editora Brasiliense. E lembrando que ele foi convidado a participar do movimento de 22, mas gentil e educadamente ele recusou. Descartou a ideia. Né? Porque ele era um nacionalista do jeito dele, e ele achava que a arte, talvez o realismo do Almeida Júnior, que aqui tudo é misturado, né? Meio realista, meio impressionista, não tão impressionista quanto Eliseu Visconti, e assim vai. Não. Mas ele tinha essa ideia de que o Brasil tinha que encontrar suas próprias raízes, ainda que as nossas raízes sejam uma grande mistura, que depois a antropofagia vai explicar isso melhor, né? Então ele não aceita nesse momento, e aí a Anitta foi a primeira vítima dele. Né? Eu acho legal, nesse momento, ler o texto. Deixa eu ler o parágrafo aqui para localizar. O Paranoia é uma mistificação. Uma mistificação. Que Monteiro Lobato escreve acerca do material da Anitta Malfatti. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como um furúnculos de cultura excessiva. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal e teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Que festival de pancadaria! Né? Esse não era o nome original de quando ele editou. Esse nome ele foi dado depois, numa coletânea que ele juntou, né, vários artigos. Aí o nome acabou pegando essa frase que ele citou lá. Mas antes era sobre a exposição Malfatti. E depois ele deixou claro que, na verdade, ele estava criticando a arte moderna, não a Anitta, porque ela também depois acabou ilustrando o livro lá, como você bem falou, né? Quando ele foi... Olha lá, ó, aqui dá para ver o facsímile do real. Ó. Não sei se vai dar para enxergar, mas isso é super legal. Ó, dá para ver aí? Ó, que bacana. Dá para ver que existe uma coisa apenas. É a mágica da internet. Ó. Olha lá, a propósito da exposição Malfatti. Genial isso, né, gente? Olha que bacana. Né? No estado de São Paulo, há duas espécies de artistas e aí ele discorre aqui. Né? O que é interessante, assim, por que a Anitta Malfatti recebeu essa porrada e o Lazar Segal, que já tinha feito a exposição dele, ele passou incólume. Acontece que o Lazar Segal estava apoiado pela família Klabin, pela elite. Ele veio através do Freitas Vale, que era lá o chefão da Pinacoteca. E era estrangeiro, né? E é estrangeiro. Então, ninguém, na verdade, nas críticas à exposição dele, ninguém se posicionou. Não.
porque ele é um jovem, tem uma carreira pela frente, porque o que está fazendo agora é uma porcaria. Mas ninguém entendia. Isso porque ele ainda também suavizou um pouco o que ele trouxe para cá. Mas a Anitta teve uma coisa também de, como ela estava voltando de uma temporada de estudos na Europa, teve a célebre frase do ela foi para lá e esqueceu ou desaprendeu o que sabia. O próprio tio dela malhou ela, né? Anitta, Aí ela já tinha... Eu sempre fico pensando que ao invés da Anitta, porque a Anitta, de personalidade, ela era tímida. uhum. Sim. E ela se fechou. Isso aí quase que interrompeu definitivamente a carreira dela. Essa crítica do Monteiro Lobato. Sim, e a polêmica toda em torno do nome dela, porque os modernistas vieram em socorro dela, só botaram mais lenha na fogueira. Sim. Tudo que ela não queria era que se comentasse mais. Já pensou se a exposição fosse da Tarsila? E eu vou falar uma coisa, hein? Qual que ia dar? Vai ser herético do ponto de vista aí da erudição, mas Anitta é extremamente superior a Tarsila, em todos os pontos de vista. Né? Não, estou falando com personalidade. Gente com que gosta personalidade, tudo bem. Ela é midiática, é o que a gente hoje chama de midiática, a Tarsila, né? Assim, Isso. ela soube aproveitar um pouco do glamour. Vamos botar imagens de Ela já Tarsila. era da elite, né? Ela tinha grana. Então, a Anitta Tarsila não. midiática, né? A Anitta teve que suar a camisa, contar com o apoio de um tio para poder viajar para a Alemanha e tudo mais, né? Depois foi para os Estados Unidos, que foi a época que, segundo ela se sentiu mais livre, leve e solta, que ela podia fazer o que ela queria lá. Quando voltou, foi só malhado. Aí participar de 17 foi porque os modernistas lá, o Clube do Sete lá, acabou convencendo ela, né? A Tarsila não estava em 22, né? Ela nem estava aqui no Brasil, ela estava na Europa. Estava estudando lá, né? Literalmente estudando, uma série de questões em Uma relação série de a esse questões aí estudando. em aberto. Bem aberto. Vocês viram que Agora é a arte pornô para você. o MoMA comprou um quadro da Tarsila. Agora é um que acho que é o Luar, se não me engano. Isso, esse aí. Acho que é o quadro mais caro que já foi vendido de um pintor brasileiro. Mais que o Abapuru? Sim, porque o Abapuru foi vendido por uma mixaria, porque ninguém deu bola para ele, né? Agora o Constantini lá quer vender o Abapuru por um absurdo, por isso que está lá encalhado com ele. Ele já ofereceu. Tá. Ele ofereceu, quando teve a Dilma, quando entrou no poder, ela fez uma exposição em Brasília sobre as mulheres e ele espertamente emprestou com a intenção de vender. Aí ele pegou e ofereceu por um valor estratosfericamente maior do que aquele que ele pagou. E aí, gentilmente, ninguém se juntou para... Não houve um mecenas, como tem lá nos Estados Unidos, né? que assumiu isso. Não fizeram nenhum consórcio para trazer o Abapuru de volta. É que o pessoal fica... Se fosse outro a Tarsila ali embaixo com a touca. Isso. Se fosse outro... ela aqui. Se fosse outro hermano, talvez os brasileiros tivessem se unido para pegar de volta. Mas como é um argentino, vai para aquele lugar. Tá tudo certo. Beleza. Eu encerrava isso aqui porque a gente fez uma 22 legal, hein? Ok. Agora, é preciso dizer uma coisa para o público. A gente tinha combinado outra coisa completamente diferente, que um dia virá a baila. Um dia trataremos desse outro assunto. Mas nós tínhamos combinado um negócio completamente diferente. Por isso que é jam. Isso a gente quase falou em cima um do outro, hein? Sem combinar. E eu não estava olhando para você, eu estou olhando para a câmera. É isso, isso é jam. Isso é jam. Você literalmente não sabe o que virá. Sem roteiro. Como a vida. Como a vida. Tchau.